que eu queria pôr no plenário desta tarde. Lamento que os oradores que me antecederam, representantes magníficos do PT e do PSDB, não estejam no plenário nesse momento para efetuarmos um debate sobre essas ideias. Agora, senador Aníbal Diniz, eu tenho aqui um pedido das organizações sindicais e populares que redigiram uma carta a toda a sociedade brasileira. Se Vossa Excelência me permitir mais alguns minutos, eu gostaria de colocar este recado que essas organizações sociais, e eu lerei posteriormente o nome delas, me pedem para trazer ao Senado da República. Vossa Excelência terá o tempo que se fizer necessário. O título é o seguinte, senador. Criminalizar as lutas sociais e atacar liberdades democráticas é a volta a um passado que a sociedade brasileira não pode aceitar. Nos últimos meses, temos assistido ao recrudescimento da violência policial contra manifestações populares e contra a população pobre e negra da periferia das grandes cidades. O próprio governo federal entrou nessa mesma rota ao disponibilizar a Força Nacional de Segurança para ser usada com esse mesmo objetivo. E agora, com a portaria do Ministério de Defesa, que regula, entre aspas, a utilização das Forças Armadas na repressão a mobilizações sociais. No Congresso Nacional, tramitam projetos de lei que pregam, desde a proibição de greves no período anterior e durante a realização da Copa do Mundo, até absurdos autoritários, como o projeto que tipifica o chamado crime de terrorismo. Agora, na esteira da tragédia ocorrida no Rio e com a morte de um trabalhador, assistimos a um espetáculo patrocinado por setores da mídia, governos e parlamentares que clamam por mais leis e mais repressão. É nesse contexto que o Ministério da Justiça fala em apresentar mais um projeto de lei para penalizar ainda mais aos que ousam lutar para defender seus direitos e suas reivindicações. Vivemos num país marcado pela desigualdade e pela injustiça para com a ampla maioria do seu povo. Ao invés de atender às chamadas demandas populares, os governantes, em todas as esferas, escolhem o caminho da repressão, pura e simples repressão, para tentar coibir as lutas populares. Não é este o caminho que pode levar à solução dos conflitos. Já há leis demais para limitar, reprimir e criminalizar os direitos dos trabalhadores, como o direito de greve, a luta pela moradia, a luta pela reforma agrária, a luta por um transporte coletivo digno, por saúde, por educação. Por que os parlamentares e governantes não falam em votar leis que garantam a todo o povo acesso a esses direitos? Estas leis, sim, ajudariam efetivamente a resolver conflitos. Não está entre nós os que apoiam atitudes isoladas nas manifestações que possam contribuir para tragédias como a morte do cinegrafista. Mas não podemos aceitar que toda a responsabilidade por aquele infeliz acontecimento seja debitada a manifestantes, isentando os governos que não atendem os reclamos populares e ainda determinam a repressão brutal que tem sido a prática das polícias contra os que protestam. Tampouco podemos aceitar que se aproveite da tragédia ocorrida para intensificar ainda mais a criminalização e a violência contra as lutas e as organizações dos trabalhadores e da juventude brasileira. Repressão a movimentos sociais, criminalização dos que lutam por seus direitos, ataques e limitações às liberdades democráticas não são um caminho para o futuro que queremos construir para o nosso país. Sinaliza para o passado que tanto lutamos, muitos perdendo sua própria vida para superar. Conclamamos o Congresso Nacional a rejeitar estas iniciativas em discussão na Câmara e no Senado. Conclamamos as instituições democráticas e a toda a sociedade brasileira a reagir e exigir respeito às liberdades democráticas, ao direito de organização, ao direito de greve e de manifestação para todos nesse país,
Sem isso, não há democracia. Brasil, 25 de fevereiro de 2014. Segue a lista das entidades que assinam o presente manifesto. CSP com Luta e Central Sindical e Popular. UGT, União Geral dos Trabalhadores. CGTB, Central dos Trabalhadores Brasileiros. COPAB, Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas. CONAFER, Confederação dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais. CONDICEF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. FENASP, Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. SINASEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. ASFOC, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz. FSDM Minas Gerais, Federação Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais. FERAESP, Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo. Jubileu Sul Brasil, MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Luta Popular, ANEL, Assembleia Nacional dos Estudantes Livres. CLASP, Conselho de Leigos da Arquidiocese de São Paulo. PAX, Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul. MML, Movimento Mulheres em Luta. Quilombo, Raça e Classe, Movimento Periferia Ativa. Resistência Urbana, Frente Nacional dos Movimentos. E Instituto São Paulo de Cidadania Política. Era o compromisso que eu tinha assumido com esses movimentos de trazer esta reivindicação e esse pedido de atenção do Senado da República contra a supressão das liberdades democráticas, em cima de um acidente brutal que determinou a morte de um jornalista, coisa rigorosa e absolutamente inaceitável. E a afirmação que eu faço em nome desses movimentos, que estes malucos que participam com brutalidade das manifestações de protesto do Brasil não fazem, na verdade, parte delas. Obrigado pela tolerância.